Olá, muito boa tarde, bem-vindo às Conversas na Eclésia. O mês de outubro traz-nos o tema das missões. É disso que hoje vamos falar com um sacerdote franciscano. O Frei Sérgio Pinheiro, boa tarde. Obrigada por esta disponibilidade de falar connosco e nos dar o seu testemunho de missão. Frei Sérgio, de que missão é que nos vai falar? Boa tarde, paz e bem. Eu venho falar sobre a missão franciscana em Cabo Verde, na Ilha de Santiago, e trouxe para falar, portanto, convosco, um objeto, algo assim muito simples, nada mais, nada menos que um caderno. Um caderno especial. Exatamente, um caderno que, bom, por dentro é muito natural, mas que é revestido, digamos, portanto, encadernado por um tecido que lá em Cabo Verde chamam pano de terra, portanto, que é confeccionado pelas pessoas, pelos locais, mas que a mim especialmente me diz muito porque foi-me oferecido por catequistas da nossa missão lá em Cabo Verde, que é uma missão ao serviço de uma paróquia, na paróquia de São João Batista, na Diocese de Santiago, na ilha com o mesmo nome, na Ilha de Santiago. Frei Sérgio, esteve 4 meses em Cabo Verde. Que missão é que foi essa? Foi assim algo que sonhou a ir em missão para lá ou foi assim apanhado de surpresa? Conte-nos. Então, eu sempre, desde que pensei em ser franciscano, quando entrei, eu sempre tive o desejo de ser missionário. Na altura, com os meus formadores, eu fui manifestando essa vontade. Inclusivamente, o meu mestre do tempo de noviciado foi missionário em Moçambique durante 40 anos, ou cerca de 40 anos, e então isso foi um desejo que eu manifestei, que foi sendo acolhido. Portanto, de maneira que não foi uma surpresa total. Foi algo assim muito desejado e também dialogado com os superiores. Eu, no caso, em 2019, quando lá estive, não era, nem sou atualmente sacerdote, estou a preparar-me para a ordenação diaconal, futuramente, mas, portanto, fui lá ainda antes de fazer os votos perpétuos. E fui integrar a comunidade. Eu iria ficar mais tempo, era para ficar lá, pois possivelmente, se não tivesse saído, estaria lá hoje. E o trabalho que estive foi realmente a serviço da paróquia. Portanto, nós somos uma missão franciscana a serviço mesmo de uma paróquia, que é a paróquia, uma das mais pobres de todo o Cabo Verde, todo o país, que tem, digamos, pobreza materialmente falando, mas também, digamos, culturalmente, na educação, nas infraestruturas, nos acessos, na qualidade de vida, digamos. Mas é uma missão que, por ser pobre, é que nos alegra, quer dizer, e que nos dá muita vontade de lá permanecer. E o trabalho que fizemos foi esse mesmo, de reorganizar a catequese, de ensinar as crianças e os jovens a cantar, a louvar a Deus. Também um trabalho junto dos casais, portanto, a ajudar aquela gente, portanto, a restaurar os próprios matrimónios, mas, sobretudo, a restaurar as famílias, porque quando não há famílias, não há, portanto, crianças nem adultos responsáveis e não se constrói um futuro, digamos, na igreja e na sociedade. Frei Sérgio, deixe-me perguntar-lhe, quando lá chegou a Cabo Verde, fala-me aí de uma zona muito pobre, qual foi assim o seu primeiro impacto, a sua primeira impressão quando chegou? Bom, eu devo dizer que quando lá cheguei, ao princípio, eu até fiquei impressionado, porque pensei até que seriam mais pobres. Porquê? Porque as pessoas
não demonstram muita pobreza. Nós percebemos que as pessoas são pobres quando entramos em casa deles. Portanto, o que é que nós vemos? Vemos uma sala que é sala, digamos, não digo de estar, mas é uma sala da casa para acolher as visitas que venham. É ao mesmo tempo quarto, onde dormem 4 ou 5 pessoas. As casas normalmente nunca têm cozinha, porque como não chove, praticamente cozinham, portanto, na rua. E as pessoas, claro, como têm pouco também, não se esforçam por ter muito mais e basta terem a casa. Não a pintam, não a rebocam, etc. Portanto, o que me impressionou foi, apesar da penúria, digamos, a maneira como conseguem dar a volta por cima. Porque quando vemos a apresentação das pessoas, sei lá, dentro das casas mais pobres, sai, como nós costumamos lá dizer, sai uma missa, saem pessoas muito bem arranjadas e quer dizer, e prontas para a vida, não é? Agora, são pobres e às vezes há pessoas lá que vivem com uma refeição por dia, com menos de €1 por mês, aliás, com menos de €1 por dia, e no entanto não demonstram. Se nós não conhecemos as pessoas, não sabemos que são pobres. Sim. Quais é que foram assim os grandes desafios que depois teve em mãos na comunidade, na paróquia, no serviço onde esteve? Bom, o grande desafio é realmente estruturar a paróquia, porque a paróquia que servimos atualmente lá, a paróquia de São João Batista, tem distâncias relativamente longas. Pronto, às vezes, de um lugar para o outro, podemos percorrer distâncias de 1 hora. E, portanto, o desafio é estar mesmo junto das pessoas, porque praticamente nós lá não paramos. E mesmo assim não conseguimos dar a assistência que desejaríamos dar às pessoas, porque as distâncias, não sendo enormíssimas, são consideráveis e nós, para estarmos com uma comunidade, temos que deixar outra. Temos mesmo que escolher e muitas vezes essas escolhas são difíceis, porque lá são pessoas que precisam do nosso apoio. O que é que procuravam o Frei Sérgio? Para quê? Para conversar? Para conselho? Simplesmente para estar e saber mais? Sim, as pessoas têm muita sede da nossa presença. Têm realmente o primeiro desejo é conviver, é estar connosco, é receber-nos em casa. Nós, quando vamos a algum lugar, as pessoas querem que nós vamos a casa e que nos sentemos, que comamos alguma coisa. Temos que comer sempre alguma coisa, nem que seja um pedaço de bolacha, alguma coisa temos que comer. E então as pessoas realmente querem a nossa presença, o nosso carinho, querem sentir-se amadas. Porque também, durante muitos anos, apesar de terem sido amadas, tinham apenas um pároco, um missionário, com a nossa paróquia e com outra paróquia, e nem sempre, quer dizer, se sentiram acompanhadas, porque era impossível uma pessoa para tanta gente. E então, sobretudo, a presença, e depois, claro, a conversa, é o que as pessoas mais procuram. Portanto, são gestos simples. Às vezes o abraço, o sorriso, o poder falar a língua deles, coisa que eles ficam impressionados. Teve de aprender? É assim, o crioulo, que é, digamos, a língua que se fala lá depois do português, não é? Eu aprendi ainda cá. Porquê? Porque eu estive no seminário diocesano, no meu princípio, digamos, assim, da vida religiosa, estive no seminário diocesano, em Lisboa, e lá tive alguns colegas cabo-verdianos e fui aprendendo. E depois, na minha paróquia de origem, que é a paróquia da Ramada, eu tinha um amigo cabo-verdiano e a sua família, que comecei digamos, a visitar frequentemente,
e depois com eles aprendi o crioulo, digamos assim, na relação. E então, quando cheguei a Cabo Verde, foi quase um reavivar da memória. Mas sim, nós aprendendo o crioulo chegamos muito mais facilmente ao coração das pessoas. Há sim algum momento, alguma história, algum episódio dessas visitas, desses momentos de estar com o povo cabo-verdiano que lhe ficou na memória, que teve assim algum significado especial para si como franciscano? Sim, há uma história que eu gostaria de contar, que foi mesmo em 2019, quando nós nos preparávamos para celebrar em outubro, precisamente, a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, que é uma comunidade pertencente à nossa paróquia, numa localidade que se chama Porto Mosquito, e quando nos dirigíamos para lá, deparámos-nos com uma multidão e com uma senhora a gritar e a dizer: alguém vai morrer, por favor acudam. Foi um senhor que tinha sido esfaqueado, porque isto é um pormenor. Lá na nossa zona, quase sempre, e é também um sinal de que a nossa presença é necessária, é precisa, sempre que havia uma festa, havia alguém ou morto, ou esfaqueado, etc. Havia sempre confrontos. E então o que acontece é que nós, aqui, este episódio marcou-nos bastante, porque a pessoa precisava de ser socorrida, entretanto foi, e nós tivemos que seguir, porque não pudemos fazer nada. Mas nos dias seguintes fomos procurar saber onde morava essa pessoa, fomos procurar saber com quem ele se tinha desentendido, e então conseguimos conversar com as duas partes e fazer as pazes. Portanto, aqueles que eram amigos e que se desentenderam e que quase, digamos, tiraram a vida um ao outro, depois acabaram por se reconciliar, e isso para mim tocou-me bastante, porque, digamos, na nossa vida muitas vezes é difícil perdoar, às vezes até os nossos entes queridos por coisas que nos fizeram, etc. Mas ter a capacidade para perdoar algo tão grave, a mim pessoalmente evangelizou-me, porque apesar de termos sido nós, digamos, a mover tudo para que esse encontro ou esse reencontro acontecesse, foram as duas partes, foi a decisão de cada um que fez com que o amor, o perdão fosse novamente possível. Aqui muito a fazer jus à saudação que os franciscanos costumam fazer, paz e bem. Exatamente. E é o perdão de Assis, que São Francisco de Assis, não é? Desejou, portanto, a indulgência da porciúncula, precisamente para dizer que todos têm, digamos, direito ao perdão. Não é, se calhar, só a palavra certa, direito, mas no fundo que todos devem ter acesso, todos devem ser perdoados, porque é assim que Jesus procede, não é? Portanto, não precisamos de outras condições. E realmente Francisco foi um homem de paz, que perdoou o seu próprio pai, que perdoou até os próprios irmãos que não aceitavam, digamos, a inspiração que ele teve, e que no fundo depois se perdoou a si próprio, ele também que não se conseguia reconciliar consigo, mas que se deixou perdoar por Deus e também se perdoou a si mesmo, pelos seus erros passados. Frei Sérgio fala-nos de 4 meses que esteve em missão em Cabo Verde. Atualmente está na comunidade em Leiria, com outras responsabilidades. Ainda pensa voltar à missão de Cabo Verde? Bom, se me pergunta se eu gostaria de voltar, gostaria imenso. Tanto assim que estive lá há pouco tempo, digamos, a visitar as pessoas, a reencontrá-las, no fundo a matar saudades, como nós dizemos.
Mas a vontade de Deus é uma graça para nós e por isso eu abro-me à vontade de Deus, com todas as consequências que isso poderá ter. Embora eu, claro, acredito naquela missão e gostaria muito de lá voltar. Aqui em Leiria, como disse, tenho outras responsabilidades, portanto, a minha província, os meus confrades pediram-me que colaborasse aqui, portanto, na pastoral vocacional. Portanto, em Leiria aqui desenvolve-se, digamos, o que chamamos a fraternidade de acolhimento juvenil e vocacional, onde acolhemos jovens e menos jovens que querem fazer parte da nossa vida, da nossa ordem. E depois também tenho outras responsabilidades aqui no convento, particularmente como a ligação da comunidade à catequese. Portanto, temos aqui também um centro de catequese ligado à paróquia da Sé de Leiria. E pronto, e estes serviços, digamos, justificam que aqui esteja, porque é da vontade de Deus e é da vontade da ordem. Mas sim. Fica esse desejo de voltar à missão em Cabo Verde, se bem que agora permanece nesse caminho de missão também aí em Leiria, afinal também terra de missão. Frei Sérgio, muito obrigada por este testemunho, também por partilhar um pouco connosco esses seus sentimentos vividos em missão durante 4 meses. Muito obrigado, Deus abençoe. Assim que nos acompanha, já sabe que a cada dia, de segunda a sexta às 17h, aqui no site da Eclésia, trazemos durante este mês de outubro as experiências missionárias dos 4 cantos do mundo.